aqui. Então tá gravando. Quem falar não quero estar aqui, então tira a imagem, é outra maneira de não estar aparecendo, né? Mas está gravando, tá, gente? É o seguinte, então vamos colocar na tela. Eu quero ver exatamente como sai. Deixa eu até voltar para vocês. A tela, ela fica inteira para vocês? Ou sim? Ou não? Inteira. E eu apareço também ou não? Eu? Só eu? Sim. Tá, acho que depois nós vamos ver. Não. Então vamos lá. Agora eu vou colocar a tela. Vou dividir a tela com vocês. A tela que eu quero é a decisão do ministro Marco Aurélio, que está aqui. Maravilha. Então, estou rolando a tela. A decisão foi tomada nesta medida cautelar na DI 6341. E o ministro Marco Aurélio discutiu basicamente as novidades que foram trazidas pela medida provisória número 926, de 20 de março de 2020, de modo específico as alterações do artigo 3º. Aliás, com o máximo respeito à sua excelência, eu não gosto quando a cabeça, mas ele usa muito isso, a cabeça do artigo 3º, é o caput, eu prefiro, não sei, mas é a mesma coisa. Mas é o artigo 3º cabeça, incisos 1, 2 e 6. Esses foram basicamente os dispositivos discutindo as aparentes restrições que foram introduzidas pelo presidente da República na Lei Federal a 13.979 de 2020, que é a lei que tem basicamente regulado a situação da pandemia. Bom, o ministro faz o relatório e, basicamente, o que se tem aqui é a mudança do artigo 3º, que diz: para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar. Então, ele fala: autoridades poderão, no âmbito de suas competências, aí vem isolamento, quarentena e restrição excepcional temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Saúde, aliás, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, basicamente, a grande questão que se tem é a restrição que se colocou. Isso aqui seria a novidade da medida provisória, no sentido de que essas restrições de isolamento, quarentena e restrição, basicamente de ir e vir, elas devem ser tomadas pelas autoridades no âmbito de suas competências. Esse foi basicamente o que se estabeleceu. Vamos fechar aqui e voltar com vocês. Tá tudo bem aí, gente? Estão acompanhando? Maravilha. Então, ao que parece, diante de essa medida provisória, foi naquele primeiro momento onde o presidente da República vinha num sentido de restrição da sua, na verdade, não de restrição, ele vinha no sentido de não se levar tanto a sério o isolamento e deixar concentrado na mão do plano federal. Ao passo que a gente vê e tem acompanhado um movimento muito forte, especialmente de alguns estados, como é o estado de São Paulo, e de algumas prefeituras que estão restringindo esses direitos ou essas questões que estão previstas no artigo 3º. Então, o que se questiona é se esta medida provisória poderia ter ido ao ponto de, em certa medida, diminuir o poder, até o poder de polícia dos executivos locais, no sentido de determinar isolamento, determinar fechamento, determinar quarentena, determinar que se feche o comércio. Então, essa é a grande questão que vem sendo discutida com essa medida provisória, que foi dada uma liminar pelo ministro Marco Aurélio. Essa liminar foi concedida no julgamento, que estaria marcado para ontem, dia 1º de abril, mas o Supremo ele adiou a votação de ontem por conta da alteração do regimento, que agora estabelece que não haverá mais sessões presenciais e sim por videoconferência. Então, como já se verifica hoje no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, as votações são todas por videoconferência e o Supremo segue a mesma linha por conta
da pandemia que se vive hoje. Então, a primeira votação, e aí vocês vão ver a imprensa falar com muita veemência, que será uma votação histórica da Corte, porque pela primeira vez haverá uma votação por videoconferência. Até hoje, na história da Suprema Corte, nunca se verificou esse tipo de votação. E aí, a liminar, eu vou voltar aqui com vocês, vou de novo trazer a decisão do Marco Aurélio, vou direto ao ponto que eu já havia até grifado, diz assim: as providências não afastam atos a serem praticados por Estado, o Distrito Federal e município, considerada a competência concorrente. Sei que tem alguns professores presentes, Aurélio Lobão, PB que eu vi, não sei se tem outro professor de constitucional, mas o ministro Marco Aurélio, muito embora se trate de uma competência administrativa do artigo 23, inciso 2, ele tem chamado de competência concorrente. Ele tem usado essa expressão, que não é a expressão comum que a gente chega a estabelecer. Também não vinga o articulado quanto à reserva de lei complementar, descabe a óptica no sentido de que o tema somente pode ser objeto de abordagem em disciplina mediante lei de envergadura maior. E, portanto, ele defere a cautelar para tornar explícita. Interessante, uma cautelar simplesmente para explicitar, veja que interessante, no campo pedagógico e na dicção do Supremo a competência concorrente. Então, no fundo, voltem comigo aqui, deixa eu voltar. Estão acompanhando aí, gente? Sim, o som tá legal? A imagem tá boa? Maravilha. E vocês não estão com sono 1 da manhã, vocês são demais. Cara, que loucura. Bom demais. E aí, basicamente, só para eu me controlar, alguém consegue ver quantos minutos nós estamos tendo de encontro aqui? Porque em 40 parece que cai. Dá para eu ver isso? Sim ou não? Está no chat, não? Mas dá para ver, Adriano? Adriano, deixa eu ver se você consegue falar. Adriano? Professor, vai vir um alerta de 10 minutos finais. Ele vem na sua tela. Tá, e eu consigo ver quanto tempo já foi, Adriano? Não, quanto já foi, não, mas vai vir um alerta de 10 minutos finais. Olha que interessante. E eu consegui só desmutar você e a turma tá no mute, né? Sim. Interessante. Então, eu vou pedir licença, eu vou te mutar de novo. Mutado, Adriano. Mute. Obrigado, Adriano. Então, quando tiver 10 minutos, aí eu paro para poder abrir para a turma aí. Então, gente, só para explicar melhor essa questão da lei complementar, é o seguinte: o artigo 23 ele fala de competência comum. Na verdade, não é competência concorrente. E diz que é comum a todos os entes federativos. A competência concorrente ela é a do 24. E no 23, ele diz ser competência. Deixa eu até abrir aqui. Aliás, vamos dividir a tela aqui. Ó. Vem comigo para a gente olhar a Constituição. Vamos lá. Eu vou agora olhar a Constituição Federal. Maravilha. Então, vocês estão vendo a Constituição, vocês estão vendo o artigo 23. Volta aqui comigo. Deixa eu até aumentar aqui o tamanho da letra aqui para a gente poder olhar melhor. Mas, basicamente, é o seguinte, gente. Deixa eu voltar aqui. Ó. O 23, ele diz ser competência comum. Percebam aqui, ó. E não fala em competência concorrente, da União, todos os entes, estados, DF, municípios. E aí, esse é o inciso, cuidar da saúde e assistência pública. O que eu estou fazendo aqui? Opa, peraí. Me desculpem, gente. Não, ixi, Maria. Não, meu Deus, já sei o que aconteceu. Eu estou dividindo outra coisa. Peraí, deixa eu voltar com vocês aqui. Adriano, eu vi que você entende o negócio. Eu estou falando da Constituição e parece uns riscos no texto. Eu que estou fazendo ou tem alguém que está acessando? Não, o pessoal pode riscar na sua tela, então evitem riscar na tela do professor. E como é que eles riscam? Ele puxando o mouse ou pelo celular com o próprio dedo. Ah, tá. E tem como eu bloquear isso ou não? Não, isso ele não permite ainda. Tá, então, galera, tenta não riscar na tela. Beleza. Vamos lá. Obrigado, Adriano. Te mutei. Então, voltando aqui. Eu estou dividindo a tela com vocês. É o 23 que a gente está vendo da Constituição. E entrando aqui. Isso, competência comum, inciso 2, é basicamente cuidar de saúde pública e vem aqui. Por que se falou em lei complementar? Lei complementar fixará, é o parágrafo único, fixará normas para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio
e o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Então, basicamente, o que se discute aqui é se haveria necessidade dessa lei complementar para estabelecer a atuação dos demais entes federativos, já que se trata de uma competência comum. E aí vem sendo dito preponderância de interesse, o interesse mais amplo sobre o mais restrito. Então, há uma ampla discussão porque não há, salvo engano, a lei complementar que disciplina o inciso 2. E aí há esse argumento dizendo que na ação para declarar inconstitucional, que não poderia vir por medida provisória e que isso dependeria de uma lei complementar. E o ministro afasta isso, dizendo que não. Na verdade, poderia ser tratado, mas ele está, do ponto de vista pedagógico, dizendo que os demais entes federativos podem sim atuar nesta matéria de restrições. Então, na prática, o que o ministro Marco Aurélio acaba de decidir com a medida cautelar deferida, ele defere a cautelar para explicitar, vou ler de novo, no campo pedagógico, a dicção do Supremo que a competência é concorrente e que os demais entes poderiam, sim, estar atuando. E, nesse sentido, se admitiria a atuação restritiva, por exemplo, do Estado de São Paulo, que é o Estado que vem sendo mais veemente nesta atuação. Bom, o Supremo vai discutir isso no dia 14 ou 16, precisa ver a pauta, eu não me lembro, e a grande questão será essa: será então que os demais entes federativos podem também atuar? Eu tenho pensado que o 23, inciso 2, e aí eu vou depois abrir para quem quiser falar, e eu peço para os professores, se quiserem se manifestar, adoraria escutar também os colegas que estão aí. O 23, inciso 2, ele de fato estabelece ser competência de todos os entes federativos atuar na questão de proteção à saúde e assistência pública. O artigo 6º coloca a saúde como direito social. O artigo 196, salvo engano, estabelece também a proteção à saúde, como 196 ou 200 e pouco. Isso, é o 196. Então, basicamente, 6º, 23.2 e 196 caput, que estabelece saúde é direito de todos e dever do Estado, mediante políticas sociais, econômicas, etc., que visem a redução de risco de doença, etc., etc. E aí a gente cai também no artigo 24. Vou voltar para a tela com vocês para a gente olhar o 24. E a Constituição ela é bastante interessante porque no 24 ele trata da competência concorrente. Aí sim, nós, professores de constitucional, colocamos a competência agora legislativa e não mais administrativa no 24. E aí se discute, então, esta lei federal, se ela poderia ter restringido, de certa maneira, a atuação dos demais entes federativos. E o dispositivo que está aqui em análise é o inciso 12. Né? Aliás, basicamente, deixa eu até tirar. Espera aí, fiz besteira, desculpem, gente. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Eu fiz besteira, mas tudo bem. Eu queria desgrifar, mas tudo bem. É que, na verdade, Previdência Social não tem nada a ver. Consigo desgrifar aqui. É basicamente proteção e defesa da saúde. Isso é o que nos interessa aqui. Então, como é que funciona a competência concorrente do 24? A gente sabe, a União se limita a estabelecer regras gerais e os estados tratam de questões específicas. Basicamente, a norma geral é a lei a 13.979. Esta é a regra geral que trata da matéria do 24, do inciso 12, na minha visão. E, portanto, os estados não poderiam, seja do ponto de vista legislativo, aliás, em relação ao ponto de vista legislativo, não poderiam legislar sobre sobre regra geral que a União já tratou. E, sem dúvida, o artigo 3º fala em regras, ou traz regras gerais sobre isolamento, quarentena e a liberdade de locomoção. Muito bem. Basicamente, o 24 trata só de União, Estados e DF, e os municípios não estão descritos no 24. O que eu tenho trazido como lembrança é que existe precedente do Supremo já envolvendo a questão de uma lei do município de Paulínia, no estado de São Paulo, que disciplinou sobre queimada em canaviais. E o Supremo entendeu, basicamente, que é possível, sim,
o município tratar sobre proteção ambiental ao meio ambiente, que é um dos incisos do artigo 24. E admitiu, o que está dizendo aqui? Tá running out of time. We have removed the 40 minutes. Peraí. Running out of time, we have removed the 40 minutes time limit on your group meeting. Então, eles tiraram o limite de 40, gente. Resumindo, a gente está estourando o tempo, mas eles deram um presente, veio um presentinho aqui, porque eles acho que eles estão gostando do nosso grupo aqui. Então, não tem limite mais, Adriano. É isso, Adriano? Liberei você. Isso aí, professor. Então, vamos embora, gente. Não tem limite. Vamos embora, vamos na madrugada que a galera vai falar. Então, vamos mais um pouquinho. Estava acabando, mas o Zoom liberou. Resumindo a história, deixa eu botar você, Adriano. Vamos lá. O artigo 24, a leitura da jurisprudência do Supremo vem admitindo também que os municípios disciplinem a matéria, mas observando o artigo 30, inciso 1 e inciso 2, que tratam de interesse local, e suplementar a legislação federal e estadual no que couber, 31 e 32. Só que eu tenho pensado que se eventualmente a regra da norma geral for uma regra que é menos protetiva em termos de proteção de direitos humanos, que eu poderia pensar em direitos humanos, algumas normas de tratados internacionais de proteção a direitos humanos, que se pensarmos numa norma de caráter federal que não é tão protetiva, pensarmos numa suspensão de eficácia desta disposição geral à luz da noção de supralegalidade de tratados internacionais que suspenderiam a eficácia da norma geral, permitindo que o Estado disciplinasse de modo mais amplo e de modo pleno. Então, tenho pensado que se essas normas de proteção à pandemia que se vive hoje forem mais efetivas do que a regra federal, que vem limitada pela medida provisória, tenho pensado que se poderia, sim, admitir que os estados e municípios também atuassem. E aí o fundamento seria os tratados internacionais, o artigo 23, inciso 2, e o artigo 6º e 196. Entendo que entra, de fato, uma situação excepcionalíssima, entra aqui a noção de poder de polícia, quem depois quiser desenvolver um pouco mais sobre isso, então me parece concessão de alvará de funcionamento que é dado pela prefeitura, que poderia, sim, em tese, não autorizar mais a abertura de loja, de comércio, de shopping center. E, por exemplo, há uma medida que foi tomada na cidade de Santos, que é a cidade que eu moro, no Brasil, e se questionou se poderia o prefeito de Santos, se ele poderia ter limitado ou proibido o uso da faixa de areia. Isso está proibido em Santos, você não pode mais ir para a praia. Não sei as outras cidades de praia, a galera que depois quiser dar o depoimento aqui pode falar. Então, em Santos está proibido você andar na orla da praia. E aí se discute se poderia o prefeito. Então, já a prefeitura já se manifestou que, muito embora se trate de praia, que seria de competência da União, existe uma lei que delegou para a cidade de Santos, o município de Santos, tomar conta da praia. Então, portanto, esse é o motivo que ele está, o município, limitando à luz de todos esses argumentos. Então, eu não vejo como pensarmos numa restrição ou numa proibição de atuação mais protetiva por parte dos demais entes federativos em termos de isolamento, de quarentena e de limitação. Eu não entendo, não me parece possível proibição, mas de limitação e restrição ao direito de ir e vir. Na data do dia 1, hoje é dia 3, já na madrugada, há um outro dispositivo que a gente tem que acompanhar, que é a suspensão de liminar, se quiserem anotar, 1309. SL, essa é a sigla, suspensão de liminar 1309. Foi julgada no dia 1º de abril pelo ministro Dias Toffoli. O que existe aqui
é uma determinação do município de São Bernardo do Campo de proibir que pessoas maiores de 60 anos possam sair de casa. Proibir, estão proibidos, não podem sair. Não é restringir, é proibição. E aí o TJ entendeu que o município ele foi além, que ele não poderia proibir. E o ministro Dias Toffoli, ele monocraticamente negou seguimento à suspensão de liminar, dizendo que a lei federal, ela em nenhum momento permite a proibição. Ela trata de restrição excepcional e temporária, que é o artigo 3º, inciso 6. Restrição excepcional e temporária, e não a proibição absoluta, como veio nos termos desta lei do município de São Bernardo do Campo. Então, afastando, na verdade, preservando a decisão do TJ, que entendeu que a proibição absoluta do direito de ir e vir, ou seja, o senhor tem que ficar dentro de casa isolado, não pode pôr o pé na rua, e, portanto, se há uma lei nesse sentido, pode vir a polícia e proibir que ele saia, a pessoa maior de 60 anos, entendeu o Supremo que não. O TJ suspendeu e agora o Supremo confirmou que está correta a decisão de não proibir de vez, mas sim restringir, entrando de certa maneira na argumentação de competência do 24. 24, competência concorrente, União, regra geral, que falou em restrição e não em proibição, e os estados e o município, se a gente pensar a leitura ampliada do 24, lendo o 31 e 32, restringindo o direito de ir e vir. E aí é um precedente interessante, porque dependendo do tipo de restrição que vier a ser colocada, esse precedente vai ser trazido em discussão. Com isso, eu acho que com essa pequena, rápida explicação, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para dividir com vocês. Então, trouxe a decisão, a lei, e aí é isso. Vou voltar aqui, não tem mais nada para a gente dividir. Eu, então, queria abrir para comentários. Eu queria saber, o meu amigo PB, que eu vi que é um professor, tá, que você quer falar alguma coisa, PB, sim ou não? Então, eu vou abrir para o PB, depois para o Aurélio Lobão, que é outro professor que eu vi. Se tiver mais algum professor, me manda um WhatsApp que eu não estou vendo aqui. E aí a gente vai abrir para toda a audiência que queira ouvir. Então, vamos ouvir o PB. Eu vou unmutar, vou tirar o mute só do PB, a galera está mutada ainda, mas peço desculpas, é só por uma questão de organização. PB, está com você a palavra. Está me ouvindo? Perfeitamente. Galera, estão ouvindo o PB? Estão ouvindo Tudo eu bem? e o PB, os dois? Cara, que lindo, PB, é com você. Valeu, meu amigão. Em primeiro lugar, parabéns aí pela iniciativa e parabéns a essa galera que está aí de madrugada estudando, aí almejando ampliar os conhecimentos e se atualizar, né, Pedro? Porque a gente está vivendo algo inusitado e que vai transformar bastante o nosso direito constitucional, vai ficar muito enriquecido com o que a gente está vivendo. Então, parabéns a todos os telespectadores aí pela iniciativa de estar estudando e se atualizando. Bom, quanto ao tema, vamos ser bem objetivo aqui, Pedrão. Eu acho que a questão tem algumas complexidades aí, você conseguiu segmentar bem direitinho os pontos. O primeiro ponto, quanto à competência administrativa, competência comum do 23, inciso 2, e um eventual conflito com a discussão sobre uma potencial necessidade de lei complementar do parágrafo único, o que, se fosse entendida como necessária, geraria uma inconstitucionalidade da regulamentação por medida provisória, pela incompatibilidade da MP com a lei complementar. Perfeito. Amigo, particularmente, e aí vou me reservar o direito de depois voltar atrás, mas no primeiro momento, a minha leitura é que a competência administrativa ali do 23, para todos os incisos, não só para o 2, ela é autoexecuível, a norma é autoexecuível, de aplicabilidade direta, imediata, não dependeria da lei complementar. Penso eu que essa lei complementar ela poderia vir em momento posterior, com o propósito de colaborar com os critérios de cooperação dos entes na execução das políticas públicas de competência comum. E isso me faria crer, Pedrão, que o parágrafo único do 23, ele, analisado isoladamente, teria muito mais uma feição que o aproximaria de uma norma de eficácia contível do que de uma eficácia limitada. Eu acho que a lei complementar que se refere ao parágrafo único do 23 não é uma condicionante para que possa ocorrer o exercício partilhado, né, que o ministro Marco Aurélio, como você bem pontuou, num pequeno descuido acadêmico, chamou de concorrente, mas que
tecnicamente a gente deve chamar de comum, e a galera que estuda para concurso, para prova do OAB, não deve chamar de concorrente, deve chamar de comum. Me parece que essa questão da competência administrativa comum do 23, inciso 2, para a atuação compartilhada na gestão da saúde pública, ela não depende da lei complementar. Penso eu que essa lei complementar, vindo, desde que não venha ferir limites constitucionais, não venha pecar por violações expressas ou implícitas aos postulados normativos constitucionais, ela vem com caráter regulamentador, talvez uma norma de eficácia contível ali no parágrafo único, para que a lei complementar contenha regulamente, mas não seja uma condicionante para que possa exercer de forma compartilhada, os entes possam, de forma compartilhada, exercer atividade administrativa. Só que tem outro ponto que você também pontuou. Todo e qualquer ato administrativo, prestação de serviço público, se submete ao controle de legalidade. Então, eu tenho que ter a lei regulamentando o agir do administrador. O agir do executivo está submetido ao controle estabelecido pelos limites normativos fixados pelo legislativo. E aí vem a questão da competência legislativa concorrente, lá do 24, né? E se eu não estiver equivocado, você falou inciso, acho que foi o inciso 6, saúde, previdência, eu não me recordo agora de cabeça se é o 12, acho que é o inciso 12, né? Que 24 são 16 incisos, então inciso 12. Defesa da saúde, exatamente. Isso. Aí vem a seguinte questão, Pedrão, não sei se você vai concordar, é mais a nível agora da gente compartilhar uma reflexão e estimular pensamentos aqui. Me parece que, quanto aos estados, não há a mesma complexidade que quanto aos municípios. Você não tem o desafio que você tem a mais para discutir se o município pode ou não legislar. Você tem que ir lá para o 30, discutir competência suplementar municipal. Eu, particularmente, até entendo que os municípios podem legislar nas matérias do artigo 24, defendo isso quando dou aula de tributário, desde que haja interesse comum e de forma suplementar à legislação estadual e federal. Então, eu conjugo o silêncio do caput do 24, que não fala em município, ele nem autoriza, mas também nem proíbe, com 30, incisos 1 e 2, para admitir, como teve no precedente das questões ambientais, tem o precedente em orçamento, em tributário, do 24.1, 24.2. Eu até acho que o município possa legislar de maneira suplementar, não extrapolando os limites normativos fixados pelos estados e pelas leis federais. Quanto a essa questão das normas gerais, analisando os parágrafos do 24, e aí agora falando principalmente em relação aos estados, ao estado de São Paulo, ao estado do Rio, que são os que estão gerando a maior polêmica, né? Pelo talvez excesso de normatização oriundo dos atos dos governadores, me parece que os estados podem legislar enquanto não venha a lei de normas gerais. Vindo a lei de normas gerais, vão ter que legislar dentro dos limites. E se legislaram fora dos limites das normas gerais, suspensão de eficácia das normas estaduais. Eu acho que o controle de convencionalidade, o controle de supralegalidade que você alegou, pode ser uma boa saída a partir do momento que a gente entenda que a lei que veio agora em fevereiro, né, a 13.039, 3976, 3979, a lei 3979, essa 3979. A regra geral eu acho que foi alterada também, e o grande ponto é pela medida provisória que restringiu mais ainda a atuação dos demais entes. Perfeito. Eu acho que tem 2 pontos aí para a gente ponderar. O primeiro, poderia a Lei 13.979 estabelecer normas gerais para essa questão da pandemia do coronavírus, saúde pública nesse contexto de calamidade, pandemia? Eu até entendo que sim. Mas entender que sim não significa que pode se fazer de maneira limitada, violando razoabilidade, proporcionalidade, etc. Se a gente entender que essas normas gerais são incompatíveis com os valores constitucionais, eu acho que você apresentou uma boa saída. Eu, particularmente, não tinha pensado nisso. A questão de fazer um controle de supralegalidade para eventuais tratados internacionais que venham a tutelar os direitos fundamentais, as garantias no campo da saúde, da dignidade humana, e aí tentar suspender a eficácia da lei, da 13.979, mas você vai ter que achar o parâmetro para esse controle de convencionalidade. Vai ter que delimitar um parâmetro específico. E não é tão simples, mas é uma alternativa. E quanto à questão da restrição das liberdades individuais, só para concluir agora e abrir, talvez o Aurélio queira falar, talvez outros amigos também, né? E devolver aí a bola para você. Quanto à questão da restrição, Pedrão, eu acho que você também, acho que eu já vi você defendendo posição similar em algumas palestras. Eu acho que toda e qualquer garantia, qualquer liberdade individual, ela pode sim ser restringida em prol da supremacia do interesse público, em prol da tutela de necessidades coletivas, desde que essa restringibilidade, além de se fazer nessa ponderação de valores, ela se faça de maneira razoável e proporcional. Quando você colocou a questão de Santos, ou a questão de São Bernardo, proibir os idosos com mais de 60 anos de sair de casa, a pergunta que eu faço a pergunta, na verdade, nem é se poderia ser feita a restrição. Poder pode. A pergunta é, essa restrição é razoável e proporcional? Ela vai passar desse filtro, você entende, amigo?
Então, eu Perfeito. acho que o que a gente vai ter que analisar caso a caso é o controle casuístico de proporcionalidade e razoabilidade. Você está aí agora, você está aí na América, do process of law substantive, procedural, isso vai ser o tempo inteiro. Eu acho que o Supremo vai ter uma invasão desse controle de proporcionalidade e razoabilidade casuístico para você mensurar nessa lei desse estado, nessa lei desse município, até que se estabilize uma jurisprudência que vai levar um tempo ainda. Perfeito. Bebê, muito obrigado pela contribuição. Eu concordo com você em relação ao 30, seguindo a linha da jurisprudência do Supremo que julgou a questão de Paulínia, no sentido de que o município pode tratar de matérias do 24, mas desde que, e aí essa é a condicionante que eu penso, exista já a lei federal e a estadual, ou a norma estadual, se a União não tiver feito, porque quando se diz suplementar no que couber, o 32, Tem que ter a outra. supõe a existência, sim, de regra federal para as matérias do 24. E aí, sim, pode, mas desde que haja já previamente a lei federal e ou estadual. Peraí, o que aconteceu? Peraí, aconteceu alguma coisa aqui, gente. Você tá me vendo aí, PB? Estou te vendo e te ouvindo. Voltou ao normal. Cara, que loucura. Espero que depois quem souber alguma coisa sobre questão de segurança do Zoom aí. Não, tá tudo bem, eu já rolei aqui a tela, tá todo mundo aí vendo, tá Todo normal. mundo aí, né? Tá, então eu acho que pressupõe a existência. Só uma pergunta, eu vou amutar o Adriano Zanella aqui. Adriano, me responde uma coisa. Teve uma hora que tem uma ferramenta que eu consigo colocar assim, PIN vídeo no PB. Ele ficou sozinho na tela, foi isso? Cada vez que o orador fala, ele vem para a tela principal. Você pode também clicar nos 3 pontinhos dele e fixar o PB também, daí só fica ele na principal. Mas aí vai ficar só ele falando. Agora tô eu e ele, é isso? Isso. Você está falando, está na principal. Quem está falando? Isso. E se eu colocar ele, só vai estar ele na principal, é isso? Você pode fixar ele. Você clica em 3 pontinhos e deixa ele como principal. E eu apareço ou não? Daí Deixa eu fazer isso. Você não aparece. Ele está fixado. Eu estou aparecendo ou não? Sim, agora você está aparecendo na minha tela. Mas eu estou menor ou o PB está aparecendo? Que ele está fixado como PIN. E se ele falar, ele fica grande. Fala aí, PB. Ô, Lenzão, o que acontece é o seguinte, o Zoom ele capta o som do expositor e esse som do expositor vai atrair a telinha do expositor para a tela central. Tá. É como se ele entendesse que esse expositor agora está em evidência e aí ele vai pegar o organizador, que é você que é o anfitrião, e ou ele vai lhe botar no PIN aqui em cima, no PIP, como a gente chama, ali em cima, ou ele vai te ocultar. Eu ainda não dominei essa ferramenta, como o Adriano, eu acho que já tem um domínio maior, se na hora que eu falo, se você é ocultado ou se você fica em cima. Mas quem estiver falando vai ser centralizado. Quando o Adriano fala, ele centraliza para mim aqui. Tá, Adriano, agora que tá o PIN do PB, o que aconteceu? Volta sempre pro orador, voltou você agora. E eu tô grande agora? Isso, está grandão. Então tá, tirei o PIN do PB. Gente, então vamos lá. PB, meu amigo, muito obrigado aí pela contribuição. Sempre uma honra, muito esclarecedor. PB é uma pessoa que eu admiro muito, ser humano que eu admiro muito e agradeço tudo que você tem feito aí pelos alunos do Brasil, viu, PB? Eu imagino o desespero que você deve estar de não poder viajar, né, meu amigo? Cara, ô Pedrão, só para encerrar, me despedir de você e da turma aqui. Loucura, né? A gente que vive essa batida aí das palestras, das aulas, eu em casa sem poder sair. Eu tô agora aqui com minha filha aqui que fica com insônia. A Laís é igual a Manu, cara. A Laís não dorme, né, cara? Tá aqui acordada comigo aqui do lado. Eu tô aqui tomando uma taça de vinho. Quando eu vi Pedro Lenz entrou, eu falei, vou ver o Pedrão, porque não dá para ficar vendo televisão, né, Pedro? A gente vai sendo intoxicado. Big Brother, né, cara? Pô, cara, deixa eu te deixar um beijo para você e para os alunos todos aí. Desejar a eles que muito legal a ferramenta, hein, PB? Essa ferramenta eu acho que nós vamos usar mais, hein, cara? Sensacional. E, ô Pedrão, eu já estava lendo sobre ela. Eu acho que ela vai ter uma possibilidade de fazer uma assinatura para gerar até 500 pessoas. Não, se eu pagar, eu posso ter 500, eu posso ter 1.000, cara. Já tem para 1.000, é isso? 1.000. 500 é o primeiro pagamento, primeiro pacote, 1.000. Imagina 1.000 pessoas aqui discutindo um tema, cara. Que loucura. Bem, então é isso aí, cara. Muito obrigado. Agora eu vou tentar achar o Aurélio. Tá por aí ainda ou não? Vai lá, um beijo para você e para o Aurélio, para todos. Acho que não tô vendo mais o Aurélio. Eu tô aqui, tô te ouvindo. Aí, então fica aí. Aurélio tá por aí ainda ou não? Acho que o Aurélio
está acontecendo? You're viewing LK, novo screen. Espera aí. Tem alguém? Oi, Pedro. Quem que está escrevendo Deve isso? ser o Aurélio, deve ser ele. Mas you're viewing LGK10 novo. Quem que fez isso aí, gente? Levanta a mão. Ninguém? Será que... Adriano, e aí? Deixa eu abrir o Adriano aqui. O que aconteceu aí? Espera aí. Unmute. Não consigo te... Unmute áudio. Espera aí. Adriano, o Talvez que aconteceu aí? Quem foi? alguém compartilhou por engano ou tá zoando a sua live aqui. Você Tem pode ir lá bloquear ela também. Eu posso bloquear a pessoa, o vídeo dela? Mas como é que eu vou Ou saber? o compartilhamento de tela, professor. Você pode bloquear também. Ah, eu posso? Você sabe onde que é? Pode. Quando aparecer, você vai em cima lá, tem um ícone, 3 pontinhos, você clica nele e você derruba esse compartilhamento de tela. Mas eu consigo tirar como padrão, que nem eu tirei o som ou não? Pode. E se a pessoa não respeitar o professor, você pode tirar da sala. Você exclui ela, não entra mais. Tem essa opção também. Deixa eu ver. Advanced sharing. How many participants can share at the same time? One. Ok. Only host can share. Galera não share mais. Pronto. Só eu posso dividir a tela. Resolvido. Então não pode falar e não pode, o cara do mal que tiver aí não pode mais fazer besteira aqui. Isso aí. Galera, então vamos lá. Porque 1000 pessoas, vocês imaginem, sempre tem o cara do mal, né, PB? O cara que... Pô, cara. Eu acho que o cara tá até pedindo desculpa aí, Pedrão. Cara, acho que ontem na terça-feira, cara, eu vi o chat, tinham quase 3.000 pessoas ao vivo, e a Susan é americana, né? E ela entende um pouco de português porque ela é italiana também. E os caras começaram a xingar, cala a boca pra cima, né? Aí eu vi a cara dela assustada, depois eu expliquei pra ela, Susan, é normal quando a gente tá num live streaming que tem o pessoal do mal, né? Acontece. Entra pra fazer besteira. Mas vamos lá, eu acho que o Aurélio não tá mais aí, ele sumiu, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui na página 2. Aurélio, não tô vendo mais você, Aurélio. Cadê? Aurélio tá com sono, foi dormir, ó. Não tô vendo mais. Bom, eu quero ver, eu vou pra minha tela 1. Quem quiser falar, levanta a mão. Deixa eu ver quem quer falar aqui. Mas assim, ó, eu tô na tela 1, levanta a mão. Quem quer falar aqui na tela 1? Tem alguém? Ó, cá, o Rodrigo. Rodrigo, eu vou abrir para você, tá? Primeiro, se você puder falar de onde você é. Olá, professor, tudo bem? Se você é professor, se você é aluno, conta pra gente. Me ouve em alto e bom som? Tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo ele, gente? Sim ou não? Maravilha. Fala lá. Fala, Rodrigão. Professor, primeiro eu tive aula com o senhor e quero agradecer essa experiência que você está tendo aí. É muito gratificante para os alunos e também para os professores para trocar uma ideia aí. Genial. Essa ferramenta sistema... eu estou encantado, cara. Quando eu vi que dava para fazer isso, eu falei, meu Deus do céu, a gente pode revolucionar isso aqui. Os alunos participando. Você aproxima professores, alunos, cara, e é uma realidade. Eu também estou muito feliz. E você é professor? Eu estou com uma dúvida. Hoje? Desculpa, eu sou professor, mas eu não sou da área constitucional. Eu sou da área de processo civil. Cara, que mas legal. o que aconteceu agora, recentemente, na cidade onde eu vivo, eu sou da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Tá. Aconteceu o seguinte. Diante dessa pandemia, desceram um decreto, o prefeito desceu um decreto e falou que as pessoas tinham que ter um toque de recolher. Que as pessoas das 22 horas às 5 da manhã, que elas não poderiam transitar na rua. Ô, louco. Interessante. O senhor me ouve? Estou te ouvindo perfeitamente. Oi? Estou ouvindo. Está ouvindo? Então, as pessoas não poderiam transitar na rua com bar. Ela desceu esse decreto e falou, olha, não tem, a não ser que você tenha uma justificativa. Que e aí a polícia em cima proibindo a galera. A polícia em cima, e para evitar, no fim era para evitar as aglomerações e ela não poderia sair das 22 às 5 da manhã. E que, salvo se ela estivesse indo na farmácia ou se ela estivesse indo para o hospital. O médico, uma justificativa. Para o médico, alguma justificativa. Na sua concepção, extrapola esses princípios, o princípio de liberdade, de ir e vir, porque ela generalizou, ele não colocou, como o senhor falou, sobre os maiores de 60 anos, como a cidade vizinha aqui fez. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso.
até para que os alunos também Esse falassem. decreto, ele vale ainda ou alguma medida já derrubou? Tá, não, eu fiquei louco, queria automaticamente procurei saber com que remédio eu entraria para tentar. Mas ele está vigorando esse Tá. eu acho, é um decreto do prefeito, é isso? Isso. Eu acho que esse toque de recolher genérico dessa maneira, eu tenho uma certa dúvida se ele encontra fundamento dentro dessa ideia de atuação de poder de polícia do município, de competência administrativa, porque ele é bastante genérico e bastante radical. E é um decreto que não me parece que exista uma lei municipal tratando do assunto, né? O decreto do prefeito. Não. É um decreto autônomo, portanto, de caráter normativo, restritivo de direito de ir e vir, e que vai diametralmente em sentido oposto ao inciso 6 da lei federal, que fala em restrição excepcional e temporária de locomoção. Se bem que ela fala intermunicipal aqui. Mas, de toda forma, os incisos 1, que seria um isolamento forçado em determinado período, né? A proibição de... Na minha visão, esse decreto é um decreto autônomo, tem caráter normativo e, portanto, eu entendo que ele é inconstitucional. Daria para se alegar isso. A medida processual, eu queria ouvir depois se o PB quiser falar, ou algum outro professor, a medida processual que se poderia pensar, eventualmente até uma ação popular, você cidadão, discutindo esse ato do prefeito, né? Me parece que seria uma medida e aí a ação declaratória de inconstitucionalidade pelos legitimados seria uma outra medida. Eventual habeas corpus para quem quiser ter um salvo-conduto genérico, eu não sei, poderia se pensar também, né, do direito de ir e vir. Mas eu acho que você deveria tentar. Se você como cidadão está achando um absurdo, porque não, com certeza. Pensa nisso, pô, quem sabe. Que bom que eu tive essa oportunidade de conversar com o senhor. Eu ainda estou estudando muito esse assunto, mas é a minha primeira visão. PB, o que você pensa? Obrigado pela participação. Rodrigo, obrigado pela pergunta, foi genial, cara. Muito Valeu, bom. obrigado. PB, tá me ouvindo aí, Pedrão? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Parabenizar o Rodrigo aí por compartilhar o caso com a gente. Cara, eu acho que a medida, vamos discutir a ferramenta processual aí para o ataque. Eu acho mas que você acha que pode... é funcional? Que ela Cara, é abusiva ou não? Se não tiver uma lei municipal, eu acho que ele agiu em poder normativo por decreto autônomo, sem amparo legal. Eu acho que isso aí já é suficiente para trazer para o campo de uma inconstitucionalidade. Já seria o suficiente, porque não tem lei. Okay. Agora, o teor, o Pedrão, a gente tem que ponderar o seguinte: a restrição, se for só no turno da noite e for só por um período de tempo, ela não é absoluta. Ela talvez se encaixe lá no artigo 6º da lei. Não sei, talvez se encaixe. Talvez a discussão seja, foi feita a ressalva, precisa sair por uma questão de necessidade de saúde, ir ao hospital, tem uma justificativa razoável. De novo, a gente vai terminar caindo naquela fórmula genérica da razoabilidade e proporcionalidade, que eu sei que é meio que um argumento de fuga, que a gente que quer sempre uma resposta mais concreta, a gente sempre tenta fazer da busca do controle de razoabilidade e proporcionalidade a última ratio argumentativa. Mas eu acho que é por onde você teria que sair de novo. Né? O fato de não ter lei, eu acho que já é suficiente para discutir uma inconstitucionalidade. Agora, atacar por que via? No controle abstrato, uma DPF, mas aí nós não temos legitimidade aqui. Seria dependente de que alguém que é legitimado pelo 103 quisesse levar uma DPF ao Supremo pedindo a cautelar para suspender o decreto. Se ato municipal, acho que caberia talvez aí, não sei se o Pedrão concorda, se o colega que é processualista concorda, mas talvez uma DPF. No caso particular, alguém que queira sair, cara, talvez mandado de segurança preventivo. Né? Não habeas corpus, PB? Habeas corpus sem liberdade de vir, né? Eu pensei. Eu também pensei logo nisso. Pode ser o habeas corpus mesmo. Né? Porque se você estiver entendendo que o espectro aí é a liberdade individual de locomoção é habeas corpus. Ilegalidade, né? É uma ilegalidade no decreto, né? Não tem lei, né? Na verdade, eles trabalham. Agora, o Pedrão, deixa eu devolver a pergunta para você e para o Rodrigo aí, compartilhando aqui uma meditação. Daria para a gente discutir uma representação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça por ato normativo infralegal municipal? Aquela, aspas, a lei estadual, né?
Não há a menor dúvida, mas aí depende dos legitimados, né? Eu estou pensando... Pela Constituição Estadual. Eu pensei, um efeito erga omnes que o Adriano, ele mesmo poderia fazer, eu pensei numa ação popular, porque é o ato do prefeito, né? Mas você vai parar em que bem? Moralidade? Meio ambiente? Vai parar onde? Deixa eu ler. Deixa eu ler a Constituição. Né? Qual é o Porque inciso? para Qual é o você entrar com a inciso, ação PB? Qual é o popular, inciso? 70 aí? 572. Que sabe tudo decor. 72? 73, foi mal, 73. 73? 72 Qualquer não cidadão vetado. é parte legítima para a propor popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público, não é? Meio ambiente não é moralidade Legitimidade que está administrativa? a moralidade, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Não dá. Moralidade. Não dá, é forçar. É. Eu acho que você fica fora do bem juridicamente protegido pela ação Moralidade. popular. O único que daria para tentar enquadrar seria moralidade, mas acho difícil mesmo. Parece. Não é um ato lesivo ao patrimônio público, não é um ato que viola a moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico. Não, eu acho que volto atrás, viu, Rodrigo? Acho difícil. E eu acho que, professor, não é só esse município que está vivendo isso, não só o município de Uberaba, mas vários outros municípios também devem estar. Os alunos que estão aí presenciando essa live pode até comentar também se outros municípios estão vivendo essa mesma realidade de toque de recolher. Eu acho que o Supremo vai entrar nessa questão quando jogar a liminar do Marco Aurélio. Então, Rodrigão, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, boa noite, bom dia para todo mundo que está aí, né? Eu vi que o Aurélio, você pode comentar alguma coisa aí? Aurélio apareceu aqui para mim, professor Aurélio Lobão, Teresina, Piauí. Peraí. A palavra é sua, meu amigo. Fala, meu amigo. Tive um probleminha aqui na bateria do celular e por isso eu tive que voltar para carregar e voltar. Oh, que bom que você voltou. Agora, horário de Brasil, 1h30 da manhã. Essa galera... PB fala que a galera não dorme, né, PB? Que loucura é essa? Né? Vambora. Aurélio, o que você acha? O PB é difícil, viu? Ainda mais do Rodrigo, e depois de você também é difícil. Mas, assim, o que eu acho interessante... Peraí, primeiro se apresenta, pô. Aurélio Lobão, professor de Direito Processual Civil. Conta um pouquinho isso. Mestre, doutor, como é que é a história aí? Sou mestre, por enquanto, doutorando aí, como aluno especial na USP, tentando aí ver se vai dar certo esse ano. Vai dar certo, meu amigo. Você é professor em Teresina. Isso, professor há 14 anos, advogado há 18 e mestre na OAB, em... né? OAB é o que na OAB mesmo? Diretor da ESA. Diretor da ESA. Muito bem, então, fala, meu amigo, conta aí. Então, meu irmão, como você falou, as matérias de pano de fundo, na verdade, giram em torno da Lei 13.979, que tratam sobre a questão da saúde pública. E, falando de saúde pública, eu entendo como um direito fundamental e que, por ser direito fundamental, inspirado aí na nossa Declaração Universal dos Direitos do Homem, nós vamos ter aí um direito de segunda geração, né? E o direito de vir, o direito de primeira geração. Nós vamos ter aí em tese, algumas competências. A meu ver, é competência comum, como falou o Pedro, entendo da mesma forma. O 23.2 pressupõe essa competência para todos os estados, principalmente porque o custeio da saúde é tripartite, e se o custeio é tripartite, quanto mais a gestão e a disciplina da saúde no seu âmbito regional, município, estado e União. Todavia, eu entendo que realmente a questão de fundo vai se sobressair para uma declaração de constitucionalidade. Aí, a meu ver, eu penso afeta parâmetro constitucional, a meu ver, nesse aspecto de competência. Eu li rapidamente... Aurélio, você pode repetir que cortou um pouco o seu som? Você falou um controle de convencionalidade, é isso? Isso. A meu ver, tá. Eu penso que a medida provisória ela vai passar por uma análise nesse sentido, porque nós temos já municípios, às vésperas de decretar esse toque de recolher, sob um fundamento maior, que é o direito à saúde, a proteção à saúde, né?
que, em tese, se você analisar o artigo 23(2), estaria amparado pela Constituição essa competência, tanto para o município, quanto para o Estado, quanto para a União. O que a gente bem observa, e aí já tirando um pouco para a questão mais administrativa, é que não está havendo uma unidade de entendimento entre as três esferas. Nós temos hoje um federalismo cooperativo. A gente sabe que a ideia da cooperação das esferas de poder, da União, do Estado e do município, ela tende a ser cooperativa. O federalismo cooperativo, a gente vê isso em outras situações do nosso ordenamento jurídico, e principalmente na questão da legitimidade, excepcionalíssimo, né? E eu entendo com toda a venha, como fazendo a palavra aí do Pedro, podendo voltar atrás, mas numa análise superficial do que eu pude ler rapidamente aqui, da inicial do PDT e do voto do ministro Marco Aurélio, foi mais nesse sentido. Eu não detectei nada além do que o ponto nevrálgico, que seria essa questão da restrição da liberdade, além da questão da inconstitucionalidade formal, que, a meu ver, não vai prosperar. Aurélio, meu amigo, muito obrigado aí pela sua contribuição. Eu estou lendo o chat aqui, são algumas informações interessantes sobre uma decisão. Eu vou ver se o Cláudio ele quiser falar, mas eu vou ler primeiro. Primeiro que há uma informação de que Morro de São Paulo, e eu tenho um carinho muito grande pela Bahia, e especialmente por Morro de São Paulo, escrevi várias páginas do meu livro em Morro de São Paulo, depois do Carnaval, faz muito tempo isso. Mas Morro de São Paulo proibiu a entrada. Deixa eu ver quem falou isso. A Tatiana, Morro de São Paulo, na Bahia, proibiu a entrada. A Tatiana está aí. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela aqui. Tatiana, deixa eu ver se eu encontro você aqui. Não, peraí. Preciso voltar aqui. Como é que eu volto? Peraí que eu fiz uma besteira aqui, gente. Tá, Tatiana, deixa eu ver. Levanta a mão, Tatiana. Tá por aí? Tatiana Martins Costa, é isso? Não sei se é ela. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat, se é a Tatiana Martins Costa. Levanta a mão, não sei a imagem dela, mas muito bem, no chat consta lá a Tatiana falando que Morro de São Paulo proibiu a entrada. Mas o Cláudio, e traz uma informação muito importante aqui. Cláudio Klaus, você quer falar? Tá aí o Cláudio ou não? Deixa eu ver se eu localizo o Cláudio. Deixa eu ver. Levanta a mão, Cláudio. Cláudio. Cadê? Cláudio Klaus. Tá aqui ainda? Não. Eu acho que não, gente. Mas deixa eu ver se eu consigo. Cláudio tá aí? Parece que não. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu consigo participantes aqui. Eu vou tirar o mute de todo mundo. Se o Cláudio tiver, o Cláudio me dá oi aí. Tirei o mute de todo mundo. Peraí, unmute all. Opa, pronto. Aqui achei o Cláudio. Deu certo. Peraí, deixa eu ver. Mute all. Cláudio tá ali. Acho que tá todo mundo mutado, né? E aqui eu achei o Cláudio, eu vou desmutar você. Maravilha. Claudião, tudo bem, meu amigo? Opa, tudo certo, professor. Que honra estar aqui na tua aula hoje, hein? Você é o quê? Professor, aluno? Não, sou aluno do curso de Direito, ainda estou na 5ª fase, começando. Mas teve essa notícia importante aqui, eu moro no interior de Santa Catarina, perto aqui do Paraná também. E aí tenho vários colegas que moram, residem no Paraná, e recebemos essa notícia, né? Eles estavam com toque de recolher na cidade de Araucária. E aí o TJPR agora concedeu liminar, então, quanto a esse caso, né? E você chegou a ler, você tem esse documento aí? Desculpa? Você tem o documento dessa liminar? Tenho sim, eu posso encaminhar no seu e-mail, alguma coisa assim, eu não acho que não tem como compartilhar documento aqui, né? Se você puder me mandar... Com certeza, envio sim. Me manda no pedrolenz@terra.com.br. Então, a liminar, eu vi que você escreveu um pouco no chat, deixa eu ver se eu consigo ler. O TJ, eu estou lendo o que o Cláudio escreveu, concede liminar com efeito erga omnes em habeas corpus impetrado contra toque de recolher geral
decretado pelo prefeito de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Gustavo Guedes da Luz, advogado, é o impetrante do habeas corpus, que afirmou a restrição indevida ao direito de ir e vir praticada pelo prefeito de Araucária, com a edição do decreto 34.426 de março de 2020. O toque de recolher geral, das 21 às 5, medida que não se confunde com quarentena, foi considerado ilegal em decisão liminar proferida hoje, dia 2/4/2020, pelo relator José Maurício Pinto. O fundamento para a suspensão da liminar do toque de recolher foi que este não está entre aquelas medidas previstas pela lei federal como passíveis de adoção pelo poder público. Segundo a decisão, o toque de recolher geral somente pode ser aplicado caso seja declarado estado de defesa pela União Federal, artigo 136. Caraca, gente, que interessante, hein, Cláudio? Então, então deu certo. Preciso desse julgado. Tem um precedente já aí, ó. Então, cadê o Cláudio? O Cláudio tá mutado aí, Cláudio? Então, você viu aí que interessante, hein? Ao precedente sobre o toque de recolher. Então, um tema muito interessante. Queria agradecer a contribuição do Cláudio aí, porque foi muito bom ter trazido isso para nós aqui, viu, gente? Cláudio tá aí, Cláudio? Você tá aí ainda? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu tirar o mute do Cláudio aqui. Estou sim, estou aqui ainda. Então, estou quer falar aqui alguma ainda. coisa a mais? Eu já agradeço aí a sua contribuição, viu, Cláudio? Opa, eu que agradeço a oportunidade aí, seria só isso mesmo. Pô, que legal. Agora vamos ver se tem mais alguém que quer falar. Alguém quer falar mais? Levanta a mão. A Kiara aqui, ó. Tô vendo a Kiara aqui. Fala, Kiara. Me diz de onde você é, o que você faz e vamos lá. Oi, professor. Eu sou do Piauí. Eu estudo para delegado. Oh, que legal. Na minha cidade aconteceu uma cidade de 5 mil habitantes, o professor de Teresina, eu sou de São José do Divino. E aconteceu algo muito complicado. O prefeito faleceu de Covid-19, infelizmente. Peraí, tá dando um eco. É o eco. Tem alguém que tá... Agora? Agora já está melhor. Pronto. O prefeito faleceu de Covid-19. Antes de uma semana, acho que 3 dias depois, o vice já veio com decreto, né? Só fica na rua até 6 da tarde. A partir de 7 horas não pode. Nossa. E a cidade pequena está passando um carro de som, né? Informando, não pode sair, se sair vai levar multa. E aí manhã me liga, vovó me liga. E agora, filho, o que a gente vai fazer? Eu, como estudo para delegada, eu disse, vamos de habeas corpus preventivo. E aí tá nessa novela toda aqui no Piauí. Interessante. A gente tinha visto o Cláudio. Deixa eu mutar o Cláudio agora. Cláudio, tirei o mute seu, vê se você volta aqui. O Cláudio... Cláudio, você tá me ouvindo? Sim. Esse habeas corpus é um habeas corpus coletivo ou é individual aí da sua cidade? É individual, sim. É somente para esse caso, a princípio. Só para essa pessoa? Isso. Ele tem o salvo-conduto agora? A princípio, para esse caso somente. Enfim, como eu estou começando, ainda não sei dar maiores detalhes, mas eu vou encaminhar para todo mundo que está me mandando e-mail ali. Aí vocês que têm um pouco mais de experiência analisam com mais calma. Mas eu acho que daria para pensar, se é para pensar no habeas corpus, a gente tem um precedente já de habeas corpus coletivo envolvendo a questão de mulheres gestantes. Eu acho que poderia pensar no habeas corpus coletivo para toda a coletividade. Tá? Eu pensaria maior. Então, se o colega quiser impetrar um habeas corpus coletivo lá na cidade, o professor lá, acho que vale a pena pensar nisso, sim, com alguns precedentes. Então, Kiara, acho que é um habeas corpus, até eu pensaria, um habeas corpus coletivo, para você conseguir uma liminar. O meu medo é ser perseguida aí pelo prefeito. Não, eu vou deixar, eu trabalho para a prefeitura, eu vou deixar a vovó em casa. Então, mas eu penso nesse negócio, viu? Num habeas corpus coletivo e uma liminar com base nos precedentes, no direito de ir e vir, na inexistência de um fundamento para isso na lei federal, que é a lei 13.979, seria uma boa saída, sim, viu? Interessante. Não, eu só queria saber se eu estava no rumo, porque eu aprendo com você, constitucional. Então, eu acho que a resposta foi boa para eles, né? Não, eu acho que tá muito legal. Então, você tem um precedente já do TJ
do Paraná, né, em habeas corpus, então pode ser um caminho mesmo. É só a critério de informação mesmo, pois obrigada, professor. Kiara, obrigado aí, gente. Bom, vamos ver se tem mais alguém aqui. Tá ficando tarde, eu não quero, mas vamos ver. Vamos ver se tem mais alguém que quer falar. Tô vendo aqui a Marília. Marília, tudo bem? Oi, professor. Tá ótimo o seu som, adorei. Vamos lá. Da onde você é? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo, Marília. Que bom, fico feliz. Professor, eu sou sua fã número 1. Eu que agradeço, Marília. Que legal, pô. Muito bom. Muito Eu obrigado. entrei só para falar, até emoção. Teve uma época que o professor veio aqui em Goiânia e fez uma palestra. Olha, faz um tempinho. Aí eu participei dessa palestra. No final, você me chamou na fila. Estava na fila, né? Aí você me chamou e me deu um livro esquematizado. Eu te dei um livro, Eu não me esqueço desse livro. Professor, tem uma foto lá no meu Instagram com o senhor me entregando o livro. Meu Deus. Só que aí, o que acontece? Me furtaram. Furtaram o livro? Me furtaram, eu tenho sentimento até hoje. Meu Deus do céu. Faz um bom tempo já. Se eu não me engano, foi em 2017. Foi um evento, era um teatro bem bonito, grandão. Qual que era a universidade que organizou? Eu não lembro, porque foram várias universidades que foram, né? Pô, que legal, muito, muito legal. Muito obrigado aí pela lembrança desse momento aí, viu? Eu obrigado, que te agradeço. Marília. E tá tudo bem por aí, né? Tá sim, graças a Deus. O único problema é que eu tranquei minha faculdade, porque a UVG, perdi a bolsa, né, da UVG, mas eu pretendo voltar. Não, vai dar certo sim, pelo amor de Deus. Vai sim. Mas muito obrigado pela lembrança desse episódio aí, viu? Muito legal. Eu quem agradeço e que Deus te abençoe muito. Continue sempre assim, com essa humildade. Todos nós, Marília. Obrigado, viu? Muito obrigado aí pelas palavras, viu? Eu que agradeço. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Grande, Marília. Gente, muito legal lembrar isso. Hein, PB? Hein, PB? Esses depoimentos são emocionantes, hein, PB? Nossa, Pedrão. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, pô. Isso aí é o que faz a gente, é o combustível, né? O que renova a nossa força para pesquisar, escrever e conseguir na missão, né? A gente serve, né, Pedrão? A gente é instrumento da vontade do cara lá em cima para chegar a meninas como ela. Menina simples, humilde, você vê a realidade da garota. Faculdade aí trancada, pô, vibrando porque ganhou um livro teu numa palestra, o que às vezes pra gente é um gesto do dia a dia. Pra garota, olha aí. É maravilhoso. Cara. Tamo juntos. Ô, Pedrão, deixa eu colocar uma coisa para você do habeas corpus aí. Vamos falar mais um pouquinho? Vamos, tamo aí. Vamos lá. Acho que foi a Kiara que falou sobre o habeas corpus coletivo. Não sei se foi ela. Foi o Cláudio. O Cláudio, exatamente. Que é uma realidade já no TJ de... Santa Catarina. Não, do Paraná. Você sabe o que foi que me veio em mente? Você citou o precedente das gestantes. Foi lá da questão penitenciária, não foi? Foi, habeas corpus coletivo. As apenadas. Exatamente. Então, se eu não me engane, Pedrão, e aí você abriu uma luz aqui para mim agora, naquele precedente, no voto do relator que legitimou o habeas corpus coletivo, ele falava de diálogo das fontes para a gente admitir o habeas corpus coletivo, mas somente pelos legitimados da 12.016 e da 13.300. Ele, se eu não tiver equivocado, vamos pesquisar isso depois, ele condicionou o cabimento do HC coletivo a que a impetração fosse feita pelos mesmos legitimados legalmente autorizados para MI coletivo e MS coletivo. E aí ele faria um diálogo entre as fontes, um sistema ali heterotópico, para dizer que, com base nas leis dos outros remédios, se permitiria para aqueles legitimados o HC coletivo. Não tenho certeza, vou até pesquisar isso. Agora, onde é que eu quero chegar com isso? Se realmente isso for possível, a gente pode ter aí diversas entidades impetrando esse HC coletivo, porque você vai ter entidades locais que vão entrar naquele enquadramento, né? Entidades de classe, organizações sindicais, associações legalmente constituídas pela 12.016, né, com o 570 do MS coletivo, e pela lei do mandado de injunção coletivo também. Então, se realmente
a gente trabalhar com a ideia de HC coletivo, a gente pode construir um caminho aí para uma busca efetiva e rápida de proteção. É claro que não vai ser erga omnes para todo mundo, mas você vai conseguir, você multiplica associações discutindo, né? Entidades legitimadas, não só associações, a impetração desse HC coletivo, a gente pode ter uma multiplicidade de decisões em curto intervalo de tempo para permitir, para assegurar o afastamento desses atos normativos emanados aí do Poder Executivo de maneira infralegal em diversas decisões advindas de HC coletivo. Mas eu estou colocando aqui para a gente meditar que eu acho que esse HC coletivo não poderia ser em prol de toda a coletividade. E se fosse impetrado pela Defensoria Pública? Seria aí só... sim. Mas aí você não teria que delimitar, porque o cabimento do HC coletivo, me corrija se eu estiver errado, você que é o mestre aqui, sabe que estou aqui como seu estagiário, como seu colaborador, assessor, seu estagiário trainee aqui. Que isso? Cara, a gente não teria que, não sei, eu estou dialogando com você, de professor para professor, de amigo para amigo. A gente não teria que fazer uma adequação ao regime do EMI coletivo? A própria Defensoria, quando postula, então, não fica... quem impetrou aqui, eu trato isso no livro, né? Mas quem impetrou aqui, eu entrei na página do Supremo, foi a Defensoria Pública da União. É óbvio que se você pensa em legitimidade da DPU, que é de fato legitimada para propor, acho que a questão é do mandato de segurança coletivo e não do MI coletivo que você colocou, né? Os dois, tanto faz. Dois. É óbvio que se você afasta um decreto que proíbe o direito de ir e vir para os hipossuficientes, isso, ele vai produzir efeitos para todos, inclusive para aquele que não é tutelado ou não pode ser tutelado pela atuação da Defensoria Pública. Então, o efeito prático acaba sendo erga omnes por conta da questão concreta em si. Deixa eu até ler para você. Eu estou lendo o livro aqui, abri rapidamente. No dia 20 de fevereiro de 2018, a segunda turma do Supremo, no julgamento, o habeas corpus é o 143.641. Por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva. Foi o primeiro, né? Foi, de habeas corpus e, por maioria, concedeu ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças deficientes. De crianças. Exatamente. Agora, deixa eu ver se eu coloco, entendeu? Se eu consigo definir aqui. Aí vem todos os argumentos. Eu tenho que ler com calma. Eu escrevi bastante no livro, mas não estou lembrando agora. Direitos fundamentais, aí são vários direitos colocados. Tratados internacionais de direitos humanos, regras de Bangkok, Estatuto da Primeira Infância, proteção de hipossuficiente. Um precedente da Corte da Argentina, que é o caso Verbitsky, que é o precedente que eles utilizaram. O ministro Lewandowski da Suprema Corte Argentina recorreu não apenas aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, acesso universal à justiça, direito convencional, a impetração coletiva do habeas corpus vem encontrando. Tem um parecer do Daniel Sarmento, instrumento processual de habeas corpus deve ter amplitude correspondente a situações de ofensa ou de ameaça à liberdade de ir e vir, sobre as quais pretende incidir. Se a ofensa de liberdade for meramente individual, a impetração de habeas corpus individual será suficiente. No entanto, para ofensas ao direito de locomoção que apresentam o perfil coletivo, o ajuizamento do habeas corpus coletivo é providência que mais realiza o direito à efetiva tutela jurisdicional. Há um parecer do Daniel Sarmento, que eu cito no livro, muito interessante. Esse é um assunto, quem tem um livro e quiser fundamentar, que eu pesquisei muito por conta da atuação da Defensoria Pública, um trabalho do Beron, que é um defensor público fantástico também, e trouxe uma parte do meu trabalho, da minha dissertação de mestrado aqui, que trago algumas questões sobre capelete, processo coletivo, tem muito fundamento aqui. Há umas 6 páginas sobre isso. Então, acho esse argumento do Daniel Sarmento, se não é o direito de uma pessoa que está proibida de ir e vir por conta de uma restrição que ela está presa. Não. É um direito de locomoção de perfil coletivo e até genérico e abstrato. Então, entendo sim que poderia se pensar. Agora, aqui foi um legitimado, você falou em diálogo das fontes, PB, perfeito, mas eu estou pensando se dá para ir além, aplicar na ideia de diálogo das fontes, então,
a impetração do habeas corpus por uma pessoa e pedir Dá eficácia o mandado coletiva? de injunção dá o efeito erga omnes. Porque o mandado de injunção tem previsão de efeito erga omnes. Por que não pensar numa situação como essa desse tamanho, né? E não acho absurdo, não. Dado a situação diferente que a gente vive hoje aqui. Olha que interessante. A verdade, né, meu amigo? Se Marbury não acreditasse, Marshall não decidia, né? Tem que pedir. Eu pensaria, eu arriscaria alguém impetrar um habeas corpus. É a Karina lá, a futura delegada, acho que é isso, esqueci o nome dela. Chiara. PB é bom de nome, né, PB? Chiara, impetrar um habeas corpus aí, pedir efeito erga omnes com mandado com aplicação analógica da lei de mandado de injunção. Quem sabe, Chiara? Mas é isso, sensacional, gente, muito legal. Vamos ver. Rapaz, que live fantástica, viu, meu amigo? Que live meu amigo, fantástica. 2 da manhã. Você sabe que eu não vou, por sua causa, eu não vou dormir, né? Vou ficar aqui pensando nessa porcaria aí até 3 horas da manhã. Cara, estamos com 63 pessoas aqui. Bom, acho que é isso. Vamos ver. Eu vou abrir para uma última pessoa que queira falar. É o Carlos, é isso? Olha o Carlos aqui. E depois eu vou desligar para também a gente não estender muito, não cansar todo mundo aqui. Carlos, fala, meu amigo, de onde você é? Boa noite, professor. Dá para ouvir aí? Tudo bem, Carlos? Tudo bom? Sou de Assis. Conhece? Lembra? Pô, Assis, São Paulo. Dei palestra em Assis, pô. Eu fui em Assis. Você foi na minha palestra? Fui, no Mercato. Cara, naquele dia eu me lembro que eu voltei, eu fui dirigindo de São Paulo, voltei que eu tinha uma banca de mestrado para participar, eu era doutorado, e levei 2 multas, cara, voltando, que eu estava atrasado para a banca. Me lembro como se fosse hoje, cara. Foi ótima Carlos? palestra. Eu lembro também como se fosse hoje a palestra. Cara, que legal. Quem é diretor da faculdade agora é o Murilo, cara. Não sei se ele era da Saraiva, agora está como diretor de uma das faculdades aí. Murilo, não sei se você conhece. Não conheço. Então, a gente se encontrou em Minas também, no congresso de 20 anos da Constituição Federal. Cara, que máximo. E aí, Carlos, o que você quer falar? Então, professor, eu fui assessor de estabelecimento penal da Defensoria Pública do Paraná. Inclusive, acredito que sim. Eu que impetrei o primeiro habeas corpus coletivo do Paraná, da Defensoria lá, que na época, logo quando implementou a Defensoria lá, no caso de uma rebelião para mais de 100 presos lá. E eu, dentro do que apresentou o outro professor aí, o PB, eu penso um pouco contrário à teoria do diálogo das fontes. Isso é bom. Vamos lá. Eu penso em contrário, que eu acho que deveria ser aplicado para ampliar os direitos dos pacientes, dos habeas corpus, não restringir apenas e criar alguns requisitos que possa limitar, né, o acesso ao remédio jurídico. Eu acredito que, até de forma até coletiva mesmo, pensando até na difusão coletiva, que fosse um negócio mais amplo, né, dentro da história do habeas corpus mesmo, até a história do habeas corpus brasileiro. Então você está propondo uma leitura ampliada do habeas corpus. Isso, não uma leitura com o diálogo das fontes limitativa. Mas aproveitando os requisitos, igual o professor falou, do EMI, dando efeito erga omnes para todos. Eu acho que se não tivesse a previsão da lei, é difícil você simplesmente fazer uma leitura ampliada sem aplicação analógica da lei do mandado de injunção. E nesse sentido, eu concordo com o PB. Se você não tem a lei do mandado de injunção, eu acho difícil você resgatar a origem histórica do habeas corpus para dar um efeito, não sei, posso estar errado, quero pensar um pouco mais. Na verdade, tá me ouvindo aí, Lenza? Tô ouvindo. Então, parabenizar aí o amigo, eu não me lembrei agora o nome dele, ele falou... Carlos. Carlos, grande Carlos. Bom falar com você também. Cara, prazer. Na verdade, prazer também. Eu acho que é um esforço que todos nós devemos ter quando a gente interpreta o direito constitucional com o escopo de tutelar direitos fundamentais e a gente tentar dar máxima efetividade
a proteção dos direitos fundamentais, mas você tem um limite para você poder fazer isso. E a teoria do diálogo das fontes, quando ela nasceu lá em München, na Alemanha, com Eric James, ela nasce para ampliar, ela não nasce para restringir. Na verdade, o Supremo, quando ele traz a primeira vez, ou se não foi a primeira, foi uma das primeiras, na questão lá de tóxicos, de lei de drogas, de porte de arma, quando você traz a questão do diálogo das fontes, você traz para ampliar. A ideia, ao que me parece que foi utilizada no habeas corpus da DPU na questão das gestantes apenadas, era para ampliar, porque você não tinha amparo legal, você não tinha previsão para HC coletivo, e o que se fez com a teoria do diálogo das fontes foi criar um mecanismo interpretativo para possibilitar o uso da garantia. Bebê, seu som tá... Tá me ouvindo? Agora voltou. Alô, alô? Voltou? Voltou. Se a gente parar para pensar, a Constituição ela não faz menção ao HC coletivo. E o caminho do diálogo das fontes foi um caminho para ampliar o cabimento do habeas corpus. Eu concordo com você, achei sensacional a ideia que o Lenza levantou aí, acho que você reafirmou na tua fala que a gente deve pensar em pleitear um habeas corpus coletivo com uma decisão para eficácia erga omnes, dar um efeito expansivo ao provimento jurisdicional, mas quando você fala em diálogo das fontes, a gente não está restringindo, a gente está criando um lastro sólido, tangível, argumentação tangível para garantir o direito de uso do HC coletivo, porque onde é que ele tem previsão? Ele não tem previsão expressa, e a gente tem que discutir previsão implícita, não que não caiba. É o nosso esforço, como hermeneuta, o meu, o seu, do Pedro, de todo mundo. É a nossa missão no malabarismo interpretativo, na habilidade interpretativa, é a gente criar a tese, mas não tem previsão. Habeas corpus coletivo não tem previsão nenhuma. E o diálogo das fontes veio para ampliar o cabimento. Só isso. No mais, estamos concordando com todo o resto aí. Beleza. E parabéns pela impetração que Obrigado. você fez aí, cara. Pioneira. Parabéns, Obrigado. exatamente. Você fez a jurisprudência. E eu acho também, eu concordo de que, no sentido de que a gente tem que muitas vezes arriscar, mesmo que não seja algo que se pense plausível. Porque eu penso que em temas como esses, como é esse que decorre da pandemia, se o Supremo quiser, ele dá um jeito e ele acaba encontrando um fundamento. Então, claro. Surge um princípio novo, Lenz. Ainda vai cair em tudo quanto é prova no que vem. Inventa alguma coisa lá para fazer valer o negócio. Então, inclusive, professor, depois eu vou te mandar no direct umas decisões da cidade aqui de Assis aqui. Pô, manda, eu tô ansioso. Pautado em achismo. Aí eu... O magistrado, diante do Covid-19, com todas essas polêmicas, eles se fundamentando em questão de... sem aplicar Constituição, direitos fundamentais, etc. Bom, muito bem. Ó, a gente tem agora acho que só para encerrar, a Keila, se possível, gostaria de falar. Cadê a Keila? Deixa eu ver se eu acho a Keila aqui, depois a gente encerra. Aqui, a Keila. Keila está aqui. Unmute. E aí, Keila, é você? Sou eu, tudo bem? Tudo bem, Keila? Fala um pouquinho de onde você é, estudante, Olha, eu sou professora. Eu sou de João Pessoa, Paraíba, mas eu moro agora em Santa Catarina, sou juíza de direito aqui. Você é juíza de direito? Sim, sou professora de constitucional também. Meu Deus do céu, Keila. E fui sua aluna na pós-graduação de Direito Constitucional de Damásio de Jesus, da Faculdade Damásio de Jesus. Meu Deus, que legal. Eu não sei, você antes de ser juíza, você passou em algum outro concurso? Sim, eu já fui juíza do Paraná, já fui delegada de polícia em Pernambuco, já fui consultora legislativa na Assembleia Legislativa da Paraíba. Tudo concurso público. Então, eu não sei se você me mandou algum direct, alguma coisa que eu acho que... Sim. E quando eu vi, eu fiquei impressionado com o seu perfil. Eu vi essa menina já foi juíza não sei aonde. Você já foi juíza e é uma loucura a sua trajetória. No Paraná, já fui delegada de polícia. Eu sempre quis ser juíza, na verdade, mas aí as oportunidades foram surgindo em outros sentidos e eu fui aproveitando. Eu fiquei encantado. Eu falei, caraca, que coisa emocionante ver a sua trajetória. E eu vi que você é muito religiosa, não é? É você que... Parabéns, sim, viu? Sou. Adorei o seu perfil lá. Eu gosto de... Acho que eu falei alguma coisa. Fiquei encantado, viu? E você tem um curso... Não, você dá dicas, não é? De alguma coisa assim, não é isso? Eu sou professora, né, de Direito Constitucional, já dei aula em universidade, então é minha paixão, Direito Constitucional, e o senhor é a minha grande inspiração. Nossa, Keila, que trajetória linda. Isso é nova, né? Quantos anos?
Eu tenho 34. Caramba, já passou em 3 concursos. É exemplo para toda a turma aí que se prepara. Parabéns, viu? E pela dedicação aí. Então, conta lá. Professor de Obrigada. constitucional, juíza de direito, aonde? Qual é a comarca? Atualmente eu estou em Florianópolis, Florianópolis. porque depois eu vou para outra comarca. No momento, a minha pergunta, professor, é em relação ao conflito entre essas restrições, entre os entes federativos, na verdade, Tá. em que haja uma contradição. E aí eu queria saber, eu posso aplicar o princípio da predominância de interesses? Em caso positivo, aplicando esse princípio, o interesse geral e coletivo da saúde pública sempre não ia ser preponderante, ou seja, a União ela sempre iria invocar isso, mas aí os estados iriam a questão do interesse regional e os municípios a questão do interesse local. Como ficaria constitucionalmente essa questão do princípio da preponderância de interesses? Keila, muito obrigado pela pergunta. Eu estou tentando, deixa eu ver se eu acho rapidamente. No livro eu faço menção à matéria do 23, e eu sei que tem uma decisão, que de cabeça agora não estou. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, da questão sobre a preponderância de interesses mesmo. Deixa eu abrir aqui a competência do 23. Aqui, competência não legislativa. Então vamos lá. Eu vou, como é alguma coisa que eu não preparei, eu vou pedir licença para ler, que eu lembro que tem alguma coisa importante aqui. Então, falo da competência não legislativa, você está se referindo ao 23, né, Keila? 23.2, né? Sim, e também no caso de haver decretos contraditórios, em que o município fala uma coisa e o Estado fala algo contrário, por exemplo. O que tem hoje, eu até coloco no livro aqui, só tem um caso de lei complementar disciplinando o 23, que é a Lei Complementar 140 de 2011, que regulamenta os incisos 3, 6 e 7. Portanto, não regulamenta o inciso 2, que é o que nos interessa aqui. E aí, eu digo assim, infelizmente o legislador regulamentou apenas esses incisos. Diante dessa constatação, surge a questão: e se ocorrer conflito entre os entes federativos durante o exercício das demais competências do 23? O que fazer? Que é o nosso caso, é o 23.2. Nesse caso, observa o Mendes, Coelho e Branco. Se o critério da colaboração não vingar, que eu acho que é o caso, não está tendo colaboração, está tendo divergência, Sim. há de se cogitar do critério da preponderância de interesses. Mesmo não havendo hierarquia entre os entes que compõem a federação, pode-se falar em hierarquia de interesses, em que os mais amplos da União devem preferir aos mais restritos dos estados. Então, a posição do Gilmar Mendes, fugiu o primeiro nome, do Branco e do Coelho, na época em que eles escreviam juntos os três, porque depois há uma edição para frente que eles brigaram e só estão 2 lá, era no sentido de que, teoricamente, deveria preponderar o interesse da União, mais restritivo, portanto. Contudo, eu estou lendo o livro aqui, na página 499 da última edição. Vale a pena destacar o voto do ministro Fachin no julgamento da questão envolvendo a proibição do amianto, ao sustentar o federalismo cooperativo. Alguém falou aí. Não se satisfaz apenas com o princípio informador da preponderância de interesse, devendo observar os preceitos da subsidiariedade e da proporcionalidade. Conforme expressa, de acordo com a primeira subsidiariedade, o ente político maior deve deixar para o menor tudo aquilo que este puder fazer com maior economia e eficácia. Já, de acordo com a proporcionalidade, é preciso sempre respeitar uma rigorosa adequação entre meios e fins. A proporcionalidade poderia ser utilizada, portanto, como teste de razoabilidade para soluções de problemas envolvendo competência de nítida orientação constitucional. O teste de razoabilidade, por sua vez, exigiria o exame das razões que levaram o legislador a adotar determinado regulamento. Consistiria, portanto, em avaliar se as razões necessárias para a conclusão a que chegou foram levadas em conta ou se optou por motivos que não poderiam ter sido considerados. Interpretando, pois, os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade nesses termos, seria possível, então, superar o conteúdo meramente formal do princípio e reconhecer um aspecto material consubstanciado numa presunção de autonomia em favor dos entes menores. Aí ele coloca uma expressão em inglês:
presumption against preemption, para a edição de leis que guardem seus interesses. Olha que interessante. Então, você tem um precedente, ADIS 3556, 3557, 3937, a DPF 109, no sentido de se admitir a linha de que a decisão dos entes menores, ou seja, o critério de mera preponderância de interesses, seja afastado por observando razoabilidade, proporcionalidade e direito material. Então, aí você tem uma interessante solução para, eventualmente, como juíza, fazer prevalecer as decisões protetivas, né, dos demais entes, como a gente tem vivenciado. Mas, claro, talvez toque de recolher não seja proporcional, seja exagerado e possa se rever. Olha que interessante. Legal, né? Muito obrigada, professor. Pô, que legal. Esclareceu bastante. Obrigada mesmo. E se você tiver algum caso como juiz aí, quiser compartilhar, depois me manda, porque me interessa. Realmente a gente vive hoje, o direito não será mais o mesmo depois da pandemia da Covid-19. Não é? Recentemente, aqui em Santa Catarina, um juiz daqui decidiu, não fui eu, mas ele decidiu, que uma igreja evangélica não poderia fazer o seu culto devido à pandemia, né? Foi bem interessante essa decisão. Ele usou justamente os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, proporcionalidade entre os meios e fins, a medida é realmente necessária, toda aquela questão bem interessante. Você pode mandar para mim? Sim, sim. Manda no pedrolenz@terra.com.br. E você, não sei se como você pode falar, como você é juíza, você quer comentar, você concorda? O tema da restrição de culto é bastante interessante. Você concorda com isso? Olha, eu posso, eu tenho uma ressalva acadêmica, né? Eu sou mestre em Direito também, sou professora, então eu tenho uma ressalva acadêmica. Então, academicamente, eu posso comentar no sentido de que há uma ponderação de direitos fundamentais e a saúde coletiva com certeza se sobrepõe, não há nem que se falar, né? E eu coloco de lado aqui a minha questão pessoal, né? Que eu devo ser devo ser imparcial, inclusive academicamente nesse sentido. E sou religiosa, mas acredito que você pode exercer seu direito de culto sem aglomeração. Então, a saúde coletiva não. Com aglomeração, ela vai ser prejudicada. Então, até pelo princípio da unidade, em que você não pode excluir, né? Você tem que interpretar os direitos fundamentais de forma a não excluir, não restringir totalmente um direito, que seria o da saúde, que seria totalmente restringido, né? A questão do contágio. Então, com certeza, está correta essa decisão. Bom, eu concordo. Eu também acho que a liberação de culto ela é bastante complicada e é o que você falou. Ponderação, proporcionalidade, nenhum direito fundamental é absoluto, então concordo que essa tem sido a melhor orientação. Gente, eu acho que é isso. Acho que 2h15 da manhã, a gente está com 57 guerreiros aqui, que alguns vão dormir daqui a pouco. E depois, vocês me autorizam, eu não sei, eu estou gravando isso aqui. Eu acho que eu estou gravando. Se eu conseguir, vocês autorizam eu postar isso? Sim ou não? Deixa eu ver. Claro. Sim. Porque eu acho que foi muito valioso, foi muito rico o que aconteceu aqui. Tela 2 aqui, vocês autorizam? Deixa eu ver, sim ou não? Porque eu estou achando que a gente está criando uma ferramenta muito interessante. Veja a riqueza de conteúdo. Não sei com 1000 pessoas, né? Em PB, 1000 pessoas aqui é uma loucura. Cara, vai ser loucura, hein? Controle aqui, mas eu acho que esse grupo de 100 pessoas foi muito legal e o nível das discussões. Eu vou pensar em fazer mais vezes, viu, gente? Eu abri justamente à noite porque eu sabia que ia ter muita gente e aí à meia-noite tinham 300 pessoas lá no Instagram. Que loucura. Mas você sabe o que é o bom, Pedrão? Você pega a galera que é a nata. A galera que tá uma hora dessa aqui, você vê, olha o perfil vou chamar carinhosamente de menina, porque eu sou 10 anos mais velho que ela, mas olha o perfil da menina, uma magistrada, um acadêmico, uma mestra em direito, debatendo direito essa hora. Dá orgulho. Você tá falando com a nata, você tá falando com os melhores. Os guerreiros, né, cara? A galera toda aí. Olha lá, Ivan quer falar alguma coisa pra gente encerrar, Ivan. Fala aí, Ivan. Camisa do Brasil, é isso aí, meu amigo.
Peraí, agora. Opa, tudo bom? Boa noite a todos. Fala aqui do Distrito Federal de Brasília, todo mundo escutando? Todo mundo escutando. Fala, Ivan. Me apresentar primeiro rapidamente. Eu sou analista do STJ, já fui delegado de polícia e atualmente estou estudando para promotoria. Que legal. Uma satisfação conversar com o senhor aqui, professor. Pô, que legal. Muito obrigado, Ivan. Só queria fazer uma observação rápida. Essa hora aqui, eu sempre fico até às 3, que eu estou cumprindo cota, né, do tribunal, e eu gosto desse horário por causa do home office, que fica com acesso remoto menos congestionado. Caramba. Aí eu tô com 3 telas aqui. Enquanto todo mundo falava, eu tô com o dizer direito aberto, tô com a Lei 13.979 e tô com a decisão, né, do ministro Marco Aurélio, e tô com alguns outros julgados. Eu pesquisei na Constituição Comentada que tem no site do Supremo e achei uma decisão falando justamente da competência comum, né, dos atos normativos, na linha do que todos vocês falaram. Só que me atentando ao que a Keila disse, com relação aos limites, porque, pelo que eu percebi, a lei editada aí, uma lei ordinária, ela veio para que a União, depois pela intervenção da MP, que só a União tivesse o direito de disciplinar através de atos executivos, não é isso? E aí se debateu e falou, não, todos os entes federativos podem fazer essa disciplina através de decretos, e aí eu entendo que são decretos não autônomos, mas decretos executórios, porque estão se baseando nessa lei, e pelo menos tudo que eu tenho visto, principalmente em Goiás, que eu sou de Goiânia, mas estou aqui, é que estão vindo em forma de decreto, né? O executivo sempre falando em cima disso. E com a decisão do ministro acabou embasando mais. Eles tiveram mais retaguarda jurídica para poder continuar com esses decretos. A grande questão, que foi inclusive falada por alguns alunos no chat daquela aula com a professora Susan, que o senhor deu esses dias, tá. Quais os limites, né? Porque a intenção era só que a União fizesse, de repente todo mundo pode fazer, e aí você entra em conflito, igual bem observou a Keila. Como que seriam resolvidos esses conflitos? Esse trecho que o senhor leu deu uma luz ao tema, né? Além da preponderância de interesse, você jogar aí a proporcionalidade e a razoabilidade. E aí, dentro desses critérios, você analisar o que a própria Lei 13.979 fala, que ele exige o quê para fundamentar essas medidas que vão ser tomadas? Ela vai exigir evidência científica e conforme as informações estratégicas de cada região, né? E elas precisam ser limitadas no tempo e no espaço. Isso é o que diz a lei. Qual é o artigo, Ivan, que você está falando? Professor, tá fácil aí ou não? Eu estou com o dizer direito aberto aqui com o Márcio comentando. Ele não cita aqui o artigo, mas ele abre um tópico e fala requisitos para que essas medidas sejam adotadas. E aí eles citam 2. Foram esses 2 que eu disse. Mas com certeza deve ter isso na lei, em algum artigo lá. De novo, você pode repetir, por favor? São, ponto 1, só poderão ser determinadas com base em evidências científicas e análise sobre as informações estratégicas em saúde. 2, deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e preservação da saúde pública. Quer dizer, ele está citando, a própria lei traz o que seria motivo. E aí uma luz para balizar esses critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Ótimo. Aqui, ó, eu já dei um busca aqui, ó. É o parágrafo 1º do artigo 3º. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, fica para a gente terminar isso aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Safari tá aqui. É isso mesmo. Estão vendo aí? As medidas. Estão vendo? Tá vendo aí? Sim? Quem tá aberto, tá vendo, Ivan? Sim, sim. Tá, ó, sim. As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas, ou seja, as medidas de isolamento, de quarentena, de exames, de restrição temporária às liberdades de locomoção, somente poderão ser determinados com base em evidências científicas e em análises e sobre as informações estratégicas em saúde que deverão ser limitadas no tempo e no espaço
ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Então, parece ser um parâmetro para se falar em proporcionalidade. É isso, Ivan? Sim, eu entendo que seria uma luz que vem da própria lei para poder balizar essa análise de proporcionalidade e razoabilidade. Agora, o que o pessoal ficou na dúvida naquela aula com a Susan, o pessoal falou muito porque tem muitas medidas que estão sendo adotadas como se estivéssemos num estado de sítio, né? Então, quer dizer, elas são tão gravosas e são tão restritivas que a Constituição só fala nelas quando trata do estado de sítio. Então, a primeira pergunta é: quais seriam os limites? Poderia ser respondida à luz desses critérios da preponderância de interesse e do que a própria lei traz, né? Nesse parágrafo primeiro. Tá. E isso é tão grave porque às vezes pode até fundamentar uma intervenção, né? Se for lá nos artigos das intervenções lá, de repente você tem um conflito e... Uma intervenção, o que você está falando? Uma intervenção, por exemplo, você tem um decreto da União. Tá. E aí está explicitamente conflitando com o decreto do Estado. Quer dizer, como é que vai fazer isso daí? Definiu qual que vai preponderar? Definiu. E aí a pessoa o governador de repente não respeita. Seria uma hipótese de intervenção? Você está falando de intervenção federal, no caso? Intervenção federal. Pelo 34. Pelo 34, exatamente. Eu acho, se você olhar o 102, tem um outro que também vai entrar em algum momento, 102, inciso 1, letra F. Ele diz que é competência do Supremo para julgar, cadê a letra F? As causas... Conflitos intrafederativos. Exatamente, causas e conflitos entre a União e Estados. Mas não vai envolver município aí. É verdade. Interessante, não entra município, hein? Eu acho que não dá para falar. Pedrão, eu achei muito bacana a colaboração que o Ivan deu aí do parâmetro de proporcionalidade, porque aí é o legislador fazendo intervencionismo, controlando, dando a diretriz, ou seja, uma proporcionalidade legalmente controlada. Isso pode ser um bom referencial. Eu gostei muito. Aquela ideia desse precedente que eu li, que é a de 3356, à luz dos limites que a lei colocou. Achei aí genial, Ivan. Sim. Keila, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer a oportunidade de... Não, mas você concorda com essa ideia do Ivan aí? Sim, concordo. É preciso que a gente entenda que os critérios, eles devem ultrapassar essa mera, digamos assim, imaginação que a gente fica, tudo tem que ser razoável. Não, a gente precisa de algo mais concreto, que defina como é essa proporcionalidade. Eu acho que o Ivan, ele soube colocar bem isso. Interessante. Muito bom. Ivan, muito obrigado pela contribuição, meu amigo. Eu que agradeço. Sou uma honra estar aqui com todos vocês. Futuro o quê, então? Você está prestando... Agora é na promotoria, estou focando na promotoria. MP. Muito bom, vai dar certo, meu amigo. Amém. Você já foi delegado, é isso? Hoje analista? Eu formei em 2009 e aí comecei a estudar para concurso, não podia fazer concurso que não fosse para delegado, né? Por causa do tempo de prática. Aí tirei o AB, mas nunca advoguei, só tirei porque eu estava estudando. E aí, nesse tempo, eu passei para agente, para escrivão, para delegado e para analista, que é o cargo que eu estou. Assumi como escrivão, fiquei um tempo lá no Espírito Santo. Só que eu fui nomeado delegado, só que eu já estava no gabinete de um ministro no STJ e tinha acabado de casar, resolvi não ir. E aí, estou hoje como analista, fiz 2 pós-graduações, parei porque eu tenho que continuar estudando para o concurso e acho que o mestrado agora não ia conseguir compatibilizar. Né? Parabéns, muito bom, viu? Gente, eu acho que Obrigado. É isso. Vamos 2h25 da manhã. A gente começou que horas isso? Eu nem sei quanto tempo nós estamos aqui. Era meia-noite? Era 40 minutos, hein? Não, o Zoom liberou pra gente. Foi meia-noite que começou. Nós estamos a 2h25 falando, é isso? Caraca, isso. Que loucura. Os guerreiros, como o PB falou, esses são a nata, né, PB? Pô, isso aí que é bom demais, Pedrão. Cara, que loucura. Parabenizar todo mundo aí que ficou, cara. E a você, pela iniciativa aí incrível. Pô, eu não tinha visto ainda, mas acho que foi uma iniciativa pioneira que a gente fez aqui hoje. A partir da experiência que eu tive aqui com o pessoal do Boston College, eu falei, não, eu preciso colocar 100 pessoas ao vivo numa sala
e fazer o que a gente fez hoje. E a gente abre, então, uma... Eu gostei muito... Vocês gostaram, gente? Sim ou não? Foi muito legal? Valeu muito, né? Eu adorei. Eu vou postar uma foto nossa dessa imagem aqui. Quem quiser comentar lá da experiência, fica à vontade. E eu vou tentar, se esse vídeo... Porque deve estar gigantesco, deve ter não sei quantos... Sei lá quanto de tamanho esse vídeo, porque ele grava em MP4, né? Se eu conseguir postar no IGTV... Qual é o limite do IGTV, PB? 1 hora ou tem mais? Você vai ter que botar num compress. Baixa um aplicativo para fazer a compressão, diminui o tamanho dele e joga... Mas dá para 2 horas e meia? Ah, não, acho que não. Não tenho certeza. 1 hora. Senão eu tenho que postar lá no YouTube, no meu canal do YouTube. A gente vê. Eu comunico. Galera, foi muito bom, viu? Eu ia trabalhar mais, acho que eu tô cansado aqui, não sei não se eu aguento trabalhar mais. Mas vou ficar pensando nisso tudo, nessa experiência foi sensacional. Obrigado por tudo, a contribuição de todos que estavam aqui, Aurélio, Ivan, Carlos, Keila, PB e todo mundo que falou aqui, vocês foram sensacionais. Cláudio, muito legal, gente. Muito obrigado aí pelo carinho e a gente vai marcar mais vezes aí. Por enquanto eu estou limitado a 100 pessoas, então vai ser aquela correria. Se der, a gente aumenta isso aí. Beleza, gente? Valeu, muito obrigado. Bom, eu já tirei a foto, nossa, já tirei a foto. Foi muito bom. Deixa eu ver aqui se a gente consegue tirar uma foto. Vocês conseguem fazer todo mundo assim, ó? Valeu? Então, peraí. Vai lá, valeu. Levanta a mão todo mundo, gente. Cadê? Cara, acho que ficou legal. Bom demais. A gente se vê, gente. Muito obrigado aí pelo carinho e vamos fazer mais vezes, com certeza. Bom sono. Fiquem bem. Tudo vai passar, tudo vai dar certo, gente. Valeu. Fiquem com Deus. Valeu. Deixa eu desligar aqui. Como é que eu desligo? Eu vou aprender a desligar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo sair. Adriano Zanella, meu amigo que me ajudou aqui. Adriano, eu te tirei o mute aqui. Obrigado aí, viu, meu amigo? De nada, eu que agradeço pela grande aula, professor. Você conhece bem a ferramenta do Zoom? Eu uso com meus alunos, tivemos que nos adaptar agora nesses dias. Você é professor do quê, Adriano? Eu sou professor no ensino técnico, na área de segurança do trabalho. Legal. Pô, se você puder depois, se você tem muita experiência, se quiser me mandar depois um contato, pra gente se me dar umas dicas mais aí, eu agradeço. Com certeza, professor. Gratidão. Obrigado, viu? Como é que eu desligo aqui? No seu canto direito, embaixo, está escrito encerrar. Tá em inglês. End meeting, tá aqui. É. E aí, pronto, e aí a gravação vem automática para mim? Sim, ele vai automático. E eu aliás, isso? Calma lá, professor. Não, clica lá em encerrar a gravação, primeiro, para garantir. Peraí. Em cima. Recording. Tá, mas aí eu consigo postar. Ele vai ficar pesado, né, isso aqui? Não, ele diminui o formato dele lá, professor. Não é tão grande, não. Tá, então eu vou colocar stop recording.